Eram 3h12 da tarde. Ela estava na cozinha, lavando a louça do almoço, pensando em nada específico. Rotina. O filho de 23 anos estava viajando. Tinha ido fazer uma entrevista de emprego em outra cidade. 4 horas de estrada. Ele estava voltando para casa naquele momento. Ela sabia que ele estava na estrada. Tinha falado com ele de manhã. Ele disse que sairia depois do almoço. Disse que chegava por volta das 7 da noite. Nada de anormal. Nada de diferente. Até que ela sentiu uma coisa. Uma urgência. Uma necessidade que veio do nada. Uma voz dentro dela dizendo: reza. Reza pelo seu filho. Agora. Ela parou o que estava fazendo. Fechou a torneira. Secou as mãos. Foi até o quarto. Ajoelhou do lado da cama. E começou a rezar. Rezou com uma intensidade que ela mesma não entendia. Como se algo muito grave estivesse acontecendo. Como se a vida do filho dela dependesse daquilo. 15 minutos depois, o telefone tocou. E o que ela ouviu do outro lado da linha confirmou tudo. Essa é uma história real. Aconteceu numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Uma família simples. Gente trabalhadora. De fé. Eu vou te contar essa história com todos os detalhes. Exatamente como me foi contada. E no final, você vai decidir o que aconteceu naquela tarde. Isso eu vou te contar. Mas primeiro, você precisa entender quem era essa mulher. E por que o que aconteceu naquele dia mudou a forma como ela vê o mundo. Histórias de oração são sempre delicadas. Porque a gente entra num território que não dá para provar, não dá para medir, não dá para mostrar num gráfico. Mas quem já viveu sabe que é real. Quem já sentiu uma urgência de rezar por alguém sabe do que eu tô falando. Eu entendo seu ponto, mas essa história aqui, essa vai te fazer pensar. No final desse vídeo, eu vou te contar exatamente o que aconteceu com o filho dela naquela estrada. O que os paramédicos viram quando chegaram no local. E o que o policial disse para ela, uma frase que ela repete até hoje sempre que conta essa história. Mas antes, deixa eu te apresentar essa mulher. Vou chamar ela de Dona Aparecida. Não é um nome real, mas é assim que vou me referir a ela. Dona Aparecida tinha 54 anos. Dona de casa. Casada há 32 anos com o seu Valdir, que trabalhava numa fábrica de móveis da cidade. Eles tinham 3 filhos. 2 filhas mais velhas, já casadas, e o caçula. O Tiago. 23 anos. Tiago era o xodó da mãe. Não porque ela não amava as filhas, mas porque ele era o mais novo. O que nasceu quando ela já achava que não ia ter mais filhos. Ele era um rapaz bom. Trabalhador. Tinha se formado em administração há 1 ano e estava procurando emprego na área. O mercado estava difícil. Ele mandava currículo, ia em entrevista, e nada. Mas não desistia. Era para uma vaga de trainee numa empresa grande. Numa cidade a 4 horas de distância. Uma oportunidade boa. Ele tinha passado nas primeiras etapas online. E essa era a entrevista final, presencial. Se passasse, ia ter que se mudar. Ia ter que morar longe. Mas era o emprego que ele tanto queria. Dona Aparecida estava feliz por ele. Mas também estava com medo. Mãe é assim. Medo dele ir embora. Medo da estrada. Medo de tudo que pode acontecer quando um filho sai de casa. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. E esse canal existe para contar histórias assim. Histórias que fazem a gente parar. Que fazem a gente refletir sobre a vida, sobre fé, sobre as coisas que a gente não entende. Se você quer receber mais histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho. Clica ali embaixo. Obrigado. Isso significa muito para mim. Agora vamos voltar para a história, que está prestes a tomar um rumo que ninguém esperava.
O dia da entrevista era uma quinta-feira de agosto. Final de inverno. Tempo instável. Previsão de chuva para tarde. Tiago acordou cedo. 5:30 da manhã. Tomou banho, vestiu a roupa social que a mãe tinha passado na noite anterior. Dona Aparecida fez café da manhã completo para ele. Pão de queijo, café com leite, fruta. Disse que ele precisava ir bem alimentado. Às 6:30, ele foi se despedir. Abraçou a mãe, beijou a testa dela. Disse que ia dar tudo certo. Que voltava no final da tarde. Dona Aparecida segurou a mão dele por um momento. Olhou nos olhos dele. E disse: vai com Deus, meu filho. Dirige com cuidado. E me liga quando chegar. Ele sorriu. Disse que ligava sim. E saiu. Ela ficou na janela vendo o carro dele sair. Um Gol prata, ano 2010. Simples, mas bem cuidado. Ficou olhando até o carro virar a esquina e desaparecer. Depois voltou para dentro e começou as tarefas do dia. A manhã passou normal. Ela limpou a casa, fez almoço, esperou o marido voltar do trabalho pro almoço. Às 9 da manhã, Tiago ligou dizendo que tinha chegado na cidade. Que estava indo pro hotel deixar as coisas e depois ia para a empresa. Ela desejou boa sorte. Disse que ia rezar por ele. Ele agradeceu e desligou. Ao meio-dia, ele ligou de novo. A entrevista tinha acabado. Tinha ido bem. Ele estava confiante. Disse que ia almoçar na cidade e depois pegar a estrada. Que devia chegar em casa por volta das 7, 7:30. Dona Aparecida disse para ele não ter pressa. Para parar se sentisse cansado. Para não correr. Ele riu. Disse que era ela que era apressada, não ele. Disse que ia com calma. E desligou. Essa foi a última vez que ela falou com ele, antes de tudo acontecer. Depois do almoço, seu Valdir voltou pro trabalho. Dona Aparecida ficou sozinha em casa. Ela assistiu um pouco de TV. Uma novela reprisada. Mas não prestou muita atenção. A cabeça estava no filho na estrada. Às 2 da tarde, ela começou a lavar a louça do almoço. Tarefa simples. Mecânica. Enquanto lavava, olhava pela janela o céu que estava escurecendo. A chuva estava chegando. Ela conseguia ver as nuvens carregadas se aproximando. Pensou no filho dirigindo naquele tempo. Mãe é assim, né? A gente nunca para de se preocupar. Nunca. Não importa a idade do filho. Não importa se ele já é adulto. A preocupação não vai embora. Às 2:30, começou a chover. Chuva forte. Daquelas de inverno que vem com vento. Dona Aparecida olhou pela janela e sentiu um aperto no peito. Pensou em ligar pro filho para ver se estava tudo bem. Mas não ligou. Não queria atrapalhar. Não queria parecer a mãe chata que fica ligando toda hora. Ela se arrependeu disso depois. Me deixa te perguntar uma coisa. Você já deixou de ligar para alguém por medo de parecer chato ou preocupado demais? E depois se arrependeu? Se já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Quero saber se isso é mais comum do que parece. A chuva continuou forte. Dona Aparecida terminou de lavar a louça e começou a secar. Ela pegou um prato da pia, passou o pano, guardou no armário. Pegou outro prato. Passou o pano. Rotina. Mecânico. Sem pensar muito. E então, às 3:12 da tarde, aconteceu. Ela sentiu uma coisa. Não foi um pensamento. Não foi uma preocupação normal de mãe. Foi diferente. Foi uma urgência. Uma necessidade. Uma voz dentro dela. E essa voz disse uma coisa só: reza. Reza pelo Tiago. Agora. Não uma voz sonora. Não uma voz de fora. Ela descreve como uma voz interna. Uma certeza.
Uma coisa que veio de dentro e que ela não conseguia ignorar. Ela conta que foi a sensação mais estranha que já teve na vida. Como se alguém tivesse apertado um botão dentro dela. Uma urgência que não fazia sentido. Mas que era impossível de ignorar. Ela parou o que estava fazendo. Largou o prato na pia. Fechou a torneira. As mãos dela tremiam. O coração batia mais forte. Uma angústia tomando conta do peito. Ela secou as mãos no pano de prato. E foi andando. Saiu da cozinha. Atravessou a sala. Foi até o quarto. O quarto dela e do marido. Onde tinha uma imagem de Nossa Senhora na parede e um terço pendurado na cabeceira da cama. Ela entrou no quarto. Fechou a porta atrás dela. Foi até a cama. E ajoelhou. Juntou as mãos. Fechou os olhos. E começou a rezar. Mas não foi uma reza normal. Não foi um Pai Nosso mecânico antes de dormir. Foi outra coisa. Ela conta que rezou como nunca tinha rezado na vida. Rezou com o corpo inteiro. Com a alma inteira. Rezou chorando. Rezou tremendo. Rezou sem saber por quê. Ela pedia proteção pro filho. Pedia que Deus colocasse a mão sobre ele. Pedia que nada de ruim acontecesse. E quanto mais rezava, mais forte era a urgência. Como se algo terrível estivesse acontecendo naquele exato momento. Ela sabia o que era? Conseguia identificar? Não. Ela não sabia de nada. Não tinha recebido nenhuma ligação. Nenhuma notícia. Nenhum sinal concreto. Só aquela certeza de que precisava rezar. Naquele momento. Por aquele filho. Ela rezou o terço inteiro. Depois rezou de novo. Perdeu a noção do tempo. A chuva batia na janela do quarto. O vento balançava as árvores lá fora. E ela continuava ali, ajoelhada, rezando. Sem conseguir parar. Então, por volta das 3h27, a urgência foi embora. De repente. Como veio? O aperto no peito aliviou. A angústia diminuiu. A necessidade de rezar se acalmou. Ela abriu os olhos. Ainda estava ajoelhada. O rosto molhado de lágrimas. As mãos doendo de tanto apertar. E ela pensou: o que foi isso? O que acabou de acontecer? Ela não fazia ideia. Mas estava prestes a descobrir. Me fala uma coisa. Você já sentiu uma urgência de rezar por alguém? Uma coisa que veio do nada, sem explicação, e que você não conseguiu ignorar. Se já sentiu, comenta aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas aqui conhecem essa sensação. Dona Aparecida se levantou devagar. As pernas tremiam. Ela estava exausta como se tivesse corrido uma maratona. Ela foi até o banheiro. Lavou o rosto. Olhou no espelho. Os olhos vermelhos de tanto chorar. E pensou: eu tô ficando louca? O que foi isso? Ela voltou pro quarto. Pegou o terço que tinha caído no chão. Colocou de volta na cabeceira da cama. Olhou pro relógio na parede. 3h30 da tarde. Ela tinha ficado quase 20 minutos ajoelhada rezando. Nem tinha percebido. Ela saiu do quarto. Foi até a cozinha. Olhou a louça que tinha deixado pela metade. A torneira pingando. Pensou em terminar de lavar. Mas não conseguia se concentrar. A cabeça ainda estava no que tinha acabado de acontecer. E no filho na estrada. Ela decidiu ligar para ele. Só para ouvir a voz dele. Só para ter certeza de que estava tudo bem. Pegou o celular. Procurou o número dele. Apertou para chamar. Chamou uma vez. 2. 3. 4. Caiu na caixa postal. O coração dela acelerou. Mas ela tentou se acalmar. Ele deve estar numa área sem sinal, pensou. Ou com o celular no silencioso enquanto dirige. Era o mais provável.
A estrada tinha muitos trechos sem cobertura. Ela tentou se convencer disso. Mas a angústia não ia embora. Ela ficou parada na cozinha. Celular na mão. Olhando para a tela. Esperando. A chuva tinha diminuído lá fora. Agora era uma garoa fina. O céu ainda escuro, mas menos ameaçador. Os minutos foram passando. 3h40. 3h45. 3h50. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. Ela tentou ligar de novo. Mesma coisa. Caixa postal. A angústia foi voltando. Não tão forte quanto antes. Mas presente. Como uma sombra que não vai embora. Às 4h, o telefone finalmente tocou. Ela olhou para a tela. Não era o número do filho. Era um número desconhecido. DDD de outra cidade. Uma cidade no caminho entre lá e a casa dela. O coração dela parou por um segundo. Ela atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz masculina. Séria. Profissional. Boa tarde. Aqui é da Polícia Rodoviária Federal. A senhora é Aparecida, mãe do Tiago? O mundo parou. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na bancada da cozinha. E com a voz falhando, respondeu, sou. O que aconteceu? O meu filho tá bem. O policial do outro lado da linha fez uma pausa breve. Dona Aparecida sentiu o mundo desabar. Então ele disse, senhora, o seu filho sofreu um acidente na BR. Ele está vivo. Está consciente. Está sendo levado para o hospital agora. Ela não sabe explicar o que sentiu naquele momento. Alívio misturado com pânico. Gratidão misturada com medo. As pernas cederam. Ela escorregou até o chão da cozinha. Ficou sentada ali, encostada no armário, segurando o telefone. E chorou. O policial continuou explicando. Disse que tinha sido um acidente sério. Que o carro tinha capotado. Que era um trecho perigoso da rodovia, com curva e chuva forte. Disse que outros motoristas viram o carro rodando na pista e chamaram socorro. Que a ambulância chegou rápido. E disse uma coisa a mais. Uma coisa que fez Dona Aparecida tremer ainda mais. Ele disse, senhora, pelo estado do carro, é um milagre o seu filho estar vivo. A gente não entende como ele saiu de lá. Destruído é pouco. Ela viu as fotos depois. O carro estava irreconhecível. O teto amassado. O lado do motorista completamente destruído. A porta arrancada. Vidros estilhaçados por todo lado. Qualquer pessoa que olhasse para aquele carro diria a mesma coisa, ninguém sobrevive a isso. Mas o Tiago sobreviveu. Para um instante comigo. Se essa história tá te fazendo sentir alguma coisa, eu preciso te fazer um pedido. Esse tipo de história precisa chegar em mais gente. Gente que talvez esteja passando por um momento difícil. Gente que precisa de esperança. E a única forma disso acontecer é com a sua ajuda. Então, por favor, se inscreve no canal. Clica ali no botão. Obrigado por fazer parte disso. Agora vamos voltar para a história. Porque o que Dona Aparecida descobriu no hospital é o que conecta tudo. O marido dela chegou em casa uns 20 minutos depois da ligação. Ela tinha ligado para ele desesperada. Eles pegaram o carro e foram para o hospital onde o Tiago estava sendo levado. 2 horas de estrada. A mais longa da vida deles. Durante o caminho, ela ia rezando baixinho. O terço na mão. Os olhos fechados. O marido dirigindo em silêncio. Quando chegaram no hospital, o Tiago já estava estabilizado. Consciente. Com dores, mas vivo. Ele tinha fraturado 3 costelas. Tinha um corte profundo na cabeça que precisou de pontos. E um trauma no ombro esquerdo. Mas estava vivo. Falando. Reconhecendo as pessoas.
Quando Dona Aparecida entrou no quarto e viu o filho na cama, ela não conseguiu falar nada. Só foi até ele. Segurou a mão dele. E chorou. Chorou tudo que tinha para chorar. E ele, com a voz fraca, disse: "Tô bem, mãe. Tô aqui. Tô vivo." Mais tarde, quando as coisas se acalmaram um pouco, eles conversaram sobre o que tinha acontecido. Tiago contou que estava dirigindo normal. Chuva forte, mas ele estava com cuidado. Velocidade reduzida. Faróis ligados. Numa curva mais fechada, o carro hidroplanou. Ele perdeu o controle. Tentou frear, mas só piorou. O carro rodou na pista. E capotou. 2 vezes. Saiu da pista e bateu numa árvore. Ele disse que a última coisa que lembra antes de perder a consciência foi pensar na mãe. Pensou: a mãe vai sofrer tanto. Dona Aparecida ouviu isso e sentiu um arrepio. Ela perguntou: "Filho, que horas foi o acidente? Você lembra?" Ele disse que não tinha certeza. Que o relógio do carro tinha parado com o impacto. Mas o policial que estava no quarto ouviu a pergunta. E disse: "O acidente foi registrado às 15h14. 3h14 da tarde." Dona Aparecida sentiu as pernas fraquejarem de novo. 3h14. 2 minutos depois dela sentir a urgência de rezar. Exatamente no momento em que ela estava ajoelhada, chorando, implorando proteção pro filho. Exato. E ela rezou intensamente por uns 15, 20 minutos. A urgência foi embora por volta das 3h27. Segundo o registro do SAMU, foi mais ou menos a hora que o Tiago recuperou a consciência no local do acidente. A hora que ele abriu os olhos e os paramédicos viram que ele estava vivo e respondendo. Às vezes não é para entender. Às vezes é só para aceitar que existem coisas maiores que a gente. Depois que as coisas se acalmaram, uns 2 dias depois, um policial que tinha atendido a ocorrência foi visitar o Tiago no hospital. Era um homem de uns 50 anos. Policial rodoviário há 25 anos. Visto de tudo nessas estradas. Ele entrou no quarto, cumprimentou a família, e ficou um tempo olhando pro Tiago. Depois ele disse uma coisa. Disse: "Rapaz, eu trabalho nessa estrada há 25 anos. Eu já vi muito acidente. Já vi muita tragédia. E eu vou te dizer uma coisa, pelo estado que ficou aquele carro, você não era para estar aqui. Você era para estar num caixão, não numa cama de hospital." Dona Aparecida ouviu aquilo e começou a chorar de novo. O policial olhou para ela e perguntou: "A senhora está bem?" E ela contou. Contou tudo. A urgência de rezar. O horário. A coincidência. O policial ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Depois ele disse uma coisa que ela nunca esqueceu. Ele disse: "Senhora, eu não sou muito de igreja. Não sou muito de religião. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nessa profissão, eu já vi coisa demais que não tem explicação. Eu já vi gente morrer em acidentes bobos. E eu já vi gente viver em acidentes que não tinha como. O seu filho é um desses casos. Ele não era para estar vivo. Mas está. E se a senhora acha que foi a oração, eu não tenho como dizer que não foi. E você? O que você acha? Foi coincidência? Foi a oração? Ou foi algo que a gente simplesmente não consegue explicar? Comenta aí embaixo. Coincidência, oração ou não sei. Quero ver o que vocês pensam. Sabe o que eu penso? Eu penso que a gente pode discutir para sempre se foi Deus, se foi instinto, se foi coincidência. Mas no final das contas, o que importa é que ela ouviu. Ela sentiu algo e não ignorou. Ela parou tudo e foi rezar. E o filho dela está vivo. Talvez a discussão sobre o que foi seja menos importante do que a gratidão pelo que aconteceu. Se essa história te tocou, deixa um like no vídeo. Não é por número. É porque o like ajuda essa história a chegar em mais gente.
Gente que talvez esteja precisando de um motivo para acreditar em algo. O Tiago ficou uma semana no hospital. Depois foi transferido para casa, onde ficou de repouso por mais um mês. As costelas fraturadas demoraram para sarar. O ombro precisou de fisioterapia. O corte na cabeça deixou uma cicatriz que ele carrega até hoje. Mas ele se recuperou. Completamente. Sem sequelas graves. Sim. A empresa soube do acidente e manteve a vaga para ele. Disseram que um candidato com essa determinação era exatamente o que eles queriam. 3 meses depois do acidente, ele se mudou para outra cidade. Começou no emprego. Construiu uma carreira. Hoje ele tem 31 anos. É gerente numa grande empresa. Casado. Um filho. Mas algumas coisas mudaram nele depois do acidente. Ele, que nunca foi muito religioso, começou a rezar. Todo dia. De manhã e à noite. Ele conta que não sabe explicar o que aconteceu naquele dia. Não sabe se foi Deus, se foi a oração da mãe, se foi sorte. Mas ele sabe que não era para estar vivo. E isso mudou a forma como ele vê o mundo. E Dona Aparecida? Ela nunca mais ignorou uma urgência de rezar. Ela diz que aprendeu a ouvir. Toda vez que sente algo estranho, algo que não consegue explicar, ela para. E reza. Ela não sabe se faz diferença. Não sabe se é real. Mas ela faz mesmo assim. Porque naquele dia, fez. Ela tem uma foto na sala de casa. Uma foto do carro do Tiago depois do acidente. É uma foto difícil de olhar. O carro destruído. Irreconhecível. As pessoas perguntam por que ela mantém aquela foto ali. Por que quer lembrar de algo tão horrível? E ela sempre responde a mesma coisa. Ela diz: eu não guardo essa foto para lembrar do horror. Eu guardo para lembrar do milagre. Para lembrar que meu filho saiu dali. Vivo. E que eu estava rezando por ele naquele exato momento. E ao lado da foto do carro, tem outra foto. Uma foto do Tiago segurando o filho dele no colo. O neto que ela quase não teve. E embaixo dessa foto, ela escreveu: a resposta que eu recebi. Eu te contei essa história do jeito que ela me foi contada. Não adicionei nada. Não tirei nada. Não inventei detalhes. E não vou te dizer o que acreditar. Pode ter sido coincidência. Ela estava preocupada com o filho, com a chuva, com a estrada. A ansiedade se manifestou como urgência de rezar. Pode ter sido instinto materno. Uma conexão que a gente não entende, mas que existe. Que avisa. Que protege. Ou pode ter sido outra coisa. Uma oração que foi ouvida. Um pedido que foi atendido. Uma proteção que veio de algum lugar. O que eu sei é que ela rezou. Ela sentiu algo, ela parou, ela ajoelhou, ela não ignorou. E o filho dela está vivo, com um filho, com uma vida. O policial tinha razão. Tem coisa que não tem explicação. E talvez não precise ter. Ninguém sabe como ela soube. Cada um tira sua própria conclusão. Talvez não precise ser explicado. Talvez só precise ser lembrado. E agradecido. Se essa história te tocou de alguma forma, eu tenho um último pedido. Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder as próximas histórias. Toda semana tem uma nova. Histórias assim. Histórias que fazem a gente parar e pensar. Vai lá. Eu espero. Obrigado por ter ficado até o final. Isso significa mais do que você imagina. E se quiser, deixa um comentário. Conta o que você sentiu. Conta se você acredita no poder da oração. Conta se você já viveu algo parecido. A gente se vê na próxima história. Ela sentiu que devia rezar. E rezou. 15 minutos depois, o telefone tocou. Essa é a história. O resto é com você.